Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos a nossa palestrante, Neide, com o tema Inimigos. Seja bem-vinda, Neide. Boa noite a todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. E quanto ao Ditinho, o pai de Lúcia, ele me chamava de ocupadíssima, né? Então, a hora que eu olhei a mensagem hoje, que era o aniversário dele, eu falei, nossa, se ele encontrasse comigo hoje, ele ia falar assim, boa noite, ocupadíssima. Só que agora eu já estou diminuindo um pouco, estou menos acelerada. Então, o tema da noite é inimigos. Na verdade, o nosso Pai amoroso nem colocou essa palavra inimigo, porque, na verdade, todos nós precisamos, temos necessidade de ter amigos, de ser amigos, né? Mas, no decorrer da nossa existência, tendo um amigo, de uma hora para outra, ele acaba se tornando, entre aspas, um inimigo. Então, na verdade, o inimigo de hoje foi o nosso amigo do passado. É sempre assim, né? Primeiro eu tenho uma grande amizade para depois ter uma inimizade, né? Então, mas o nosso primeiro inimigo, o mais perigoso, aquele que realmente nos causa o maior mal, somos nós mesmos. Nós somos nossos inimigos quando nós deixamos dentro de nós um monte de sentimento que só nos fazem mal, quando nós desacreditamos dos nossos potenciais, quando nós nos culpamos, quando nós postergamos situações que poderiam ser resolvidas da melhor forma. Eu tenho uma desavença com ele e fico, não, depois eu falo com ele, não, a semana que vem, daqui um mês, e daqui a pouco isso daí vai se tornando uma coisa muito grande, né? Então, o deixar para depois as situações da nossa existência acaba trazendo um malefício para nós mesmos, né? E nós acabamos, sem nos dar conta, indo para a cama todo dia com o inimigo, que somos nós mesmos, né? E a vida é sagrada, né? E esse corpo, essa mente, esse espírito, tudo isso aqui é um templo lindo, maravilhoso, e que precisa ser respeitado, precisa ser cuidado. Então, é por essa razão que eu devo estar todos os dias buscando meios de estar me organizando emocionalmente, estar me limpando de tudo aquilo que muitas vezes nós acabamos assim, desperdiçando o nosso tempo com futilidade, e sem nos darmos conta, nós acabamos entrando em verdadeiros abismos, né? E o que acontece? Com isso, nós abrimos a oportunidade dos nossos obsessores, dos nossos verdugos, começarem a tomar conta da nossa existência, e nós começamos a perder o controle, a nossa grande oportunidade existencial. Eu começo, de alguma forma, a deixar de ser eu mesma, e passo a ser, vivenciar coisas, vivenciar situações que eu podia tranquilamente me libertar delas, né? Mas tudo isso sempre com muito cuidado, porque se eu não faço isso, eu acabo não atendendo ao chamado do Cristo, que o que ele quer para nós? Só coisa boa. Ele não coloca inimigo na nossa vida, eles acontecem, alguns nós acabamos por N razões fazendo inimigos, outros nos veem como inimigos sem essa grande necessidade, né? Então, quando nós começamos a compreender isso, começar a racionalizar mesmo, né? Eu estou sentindo isso, está acontecendo isso comigo na minha existência, isso está me incomodando, isso não está sendo bom.
eu estou me sentindo mal por isso, por aquilo e tudo mais. Começar a racionalizar. Eu começo a abrir um lado lindo, maravilhoso dentro de mim mesma, porque eu começo a ver que eu é que preciso cuidar de mim, eu é que preciso ser a minha amiga, eu é que preciso ter atenção comigo, né? Eu começo a cortar um pouquinho esses vínculos de inimizade e passar a ser mais amiga da minha própria pessoa, né? E deixo de começar a culpar as outras pessoas pelos erros que muitas vezes são até nossos, né? Então, nós começamos a entrar numa situação assim mais confortável quando eu tenho essa compreensão, quando eu tenho esse entendimento, né? Quando eu consigo estabelecer esse vínculo amoroso comigo mesmo, né? Então, não fique assustado não com o papelzinho aqui, mas eu serei breve, viu? Então, os nossos inimigos também, nós temos os inimigos, podemos dizer, dessa existência, que de alguma forma a gente vai criando eles, vai alimentando, e tem os das nossas existências passadas, né? Por isso é importante nós estarmos bem atentos o que estamos sentindo, como estamos sentindo, qual é essa relação que eu estou estabelecendo com o outro. Porque toda vez que eu me relaciono com alguém, eu acabo criando um vínculo. E esse vínculo pode ser bom, vai me trazer muitas coisas boas, mas pode ser um vínculo que começa a me trazer muitos problemas, né? Então, os negativos são aqueles que vão me trazer ódio, mágoa, rancor, só coisa ruim. E os bons, aquele que vai me encher de amor, de alegria, de paz, de serenidade. E nosso divino mestre, ele nos deu recomendações maravilhosas de como lidar com essa situação, né? O cuidado que nós temos que ter é de estar sempre buscando resolver os problemas, um a um. Eu não devo postergar algumas coisas que têm que ser resolvidas. De que forma? Sempre usando a amorosidade, usando a prece, usando essa força interior que cada um de nós tem, usando a nossa intuição, usando a nossa sabedoria, usando o nosso conhecimento, né? Então, tudo que eu posso fazer, que essas coisas não sejam feitas apenas com palavras, né? Digamos assim, nós podemos fazer coisas muito boas, fazer doações, falar palavras maravilhosas, vim aqui estar falando, isso aqui não é difícil falar, eu posso organizar, pego um livro, organizo, venho aqui e falo. Agora, sentir algo bom, sentir amor pelo outro, sentir respeito, sentir cuidado pelo outro, isso é muito mais difícil. Isso exige de cada um de nós um esforço maior, né? Então, o que é importante para Deus é aquilo que eu sinto, como eu sinto. Isso é que realmente vale, e não as coisas que elas podem, muitas vezes, até ser feita por uma outra pessoa, e nós entendemos que seríamos só nós, né? Então, deixar resplandecer essas coisas boas no nosso coração. E não é porque acontecem experiências ruins na nossa existência é que nós podemos nos sentir abandonados por Deus. Não, de forma alguma. Acontecem coisas ruins, mas todas elas fazem parte de uma programação que nós escolhemos, nós desejamos, nós precisamos, assim como a gente precisa de um remédio amargo, ou muitas vezes até de uma cirurgia para poder se curar de algo, da mesma forma, os acontecimentos que não são muito agradáveis. Porque o que nós acabamos esquecendo quando nós estamos nessa existência é de que algumas coisas nós programamos no plano espiritual. Aí vem
dia de acontecer. E quando acontece, nós ficamos assim, chocados, né? Isso não quer dizer que eu devo estar batendo palma para quando alguém faz alguma coisa que me prejudica, que me magoa, que mexe com os meus sentimentos, que trai a minha confiança, né? Mas também eu posso agir em relação a essas pessoas com amorosidade, com vibrações positivas, com bons pensamentos, com os bons sentimentos. Porque se eu passar a vibrar na mesma sintonia dessa pessoa, eu não sou nem igual, eu sou até pior do que ela. Então, por isso, essa necessidade desse cuidado, né? De nós não sermos perversos. Por quê? Equívocos, com certeza, nós cometemos, né? Os outros cometem como a gente, mas a gente também já cometeu, e muitos nós não estamos nem conseguindo lembrar. E graças à bondade de Deus, nós reencarnamos e temos a dádiva do esquecimento. Então, a gente vem aqui como se fôssemos tudo certinho, tudo bonzinho, ninguém fez nada errado, não tem conta para pagar, né? E, na verdade, nós, por exemplo, até na nossa convivência aqui dentro da casa, nós, trabalhadores, estamos aqui 10, 15 anos, nós temos nossos problemas, a gente não aceita tudo que o outro coloca, da forma que o outro coloca, mas nós buscamos, assim, respirar fundo, vamos entrar em oração, vamos entender a necessidade do outro, vamos perdoar o outro, vamos esquecer aquilo que falou e vamos continuar o trabalho, porque nós não estamos juntos por acaso, né? Então, essa reconciliação com o adversário é muito importante enquanto nós estamos a caminho. E por que é importante quando nós estamos a caminho? Pelo seguinte, porque aqui, nesse nosso convívio, se eu fico chateado com o marido, com o filho, eu vou lá, falo meia dúzia de besteira para eles, eles falam para mim, a gente discute. Daqui a pouco acontece alguma situação qualquer, a gente vai para a mesa, senta, almoça, já até esqueceu aquilo, ou daqui a pouco está vendo um filme, daqui a pouco acontecem as situações e nós vamos esquecendo. Isso também, muitas vezes, acontece com alguém que nos fez, nos causou um sofrimento muito grande, acaba, assim, caindo no nosso esquecimento. Então, os nossos sentimentos têm uma intensidade grande, mas no mundo espiritual, tudo é mais intenso, as nossas emoções, as nossas vibrações, o nosso amor, o nosso ódio, a nossa mágoa, tudo tem uma proporção muito maior, muito mais potente, muito mais forte. É por isso que o nosso mestre nos ensinou a buscar, enquanto eu estou caminhando com o outro, buscar resolver os problemas. E todos nós sabemos, às vezes, um relacionamento de 30, 40 anos é rompido por causa de meia dúzia de palavras, por causa de um gesto, alguma atitude, e a pessoa desencarna e leva esse pacote para o outro lado, lá cheio de coisa ruim, né? Ou o outro fica do lado de cá sentindo a mesma coisa. Mas poderia ter sido resolvido de uma forma mais leve, mais suave, mais doce, mais amorosa, né? E o que acontece? Isso acaba, de alguma forma, fazendo com que a pessoa que está no outro plano manda uma farpinha de lá para cá, ou daqui para lá. Então, começa a trocar essas vibrações negativas. Uma coisa que podia ser evitada. Por quê? Tudo o que nos foi ensinado pelo nosso mestre é o amor, é a amizade. Não é o contrário disso, né? Então, eu é que crio uma situação de inimizade, eu que crio uma situação de não ser feliz, né? Então, eu
eu dou assim uma importância às vezes maior do que é preciso dar para uma situação. As coisas vão tomando uma proporção bem maior, bem diferente, né? E nós temos a grande oportunidade que é a reencarnação. Quando nós reencarnamos, nós acabamos tendo um apagão aqui. Então, nós não lembramos, eu não sei quem ele foi na existência passada, o que ele fez de mal para mim. Ainda bem, porque se eu soubesse, talvez eu não conseguisse estabelecer uma boa relação, eu não conseguia crescer junto da outra pessoa. Talvez se eu soubesse que o meu filho fez uma maldade muito grande para a minha pessoa, eu não conseguiria amá-lo como eu amo, né? E o dom de esquecimento é maravilhoso, é tudo de bom, é tudo que nós precisamos, né? Mas nós podemos, durante a nossa existência, estarmos trabalhando todas essas relações, o que eu posso fazer, como eu posso fazer, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, né? Porque, às vezes, aparece alguma pessoa na nossa vida e a gente não sabe nem bem por quê, mas nós temos uma certa rejeição, uma certa antipatia. Muitas vezes nós não sabemos nem por quê, e nem mesmo a pessoa. Isso porque, com certeza, numa outra existência, nós já fomos, nós já tivemos desavenças, e nós vamos acabar encontrando com essa pessoa, muitas vezes nós encontramos na família, ou encontramos no trabalho, ou encontramos até mesmo numa casa espírita, e com a necessidade de nós estabelecermos outros vínculos, outros laços. Por quê? Porque quando eu tenho um sentimento amoroso, quando eu sinto amor, eu consigo estabelecer uma relação de proximidade bastante grande, né? Eu estou bem junto com o outro consegue se ligar à minha pessoa, mas quando eu tenho um sentimento ruim, quando eu guardo mágoa, quando eu tenho ódio, quando eu cultivei um sentimento que não é verdadeiro, eu acabo me amarrando a essa pessoa. E imagine, uma pessoa amarrada com a outra, é muito mais difícil isso aqui desatar. Agora, a proximidade me dá essa leveza, essa libertação. Eu posso estar, posso não estar, posso me envolver mais, posso me envolver menos. Se a pessoa se afastar de mim, isso não vai me causar nenhum mal-estar, né? Diferente de uma pessoa que cultiva o ódio, a mágoa, ela está sempre amarrada com a outra. E quanto mais ela mentaliza esse sentimento, mais próximo ela acaba estando da pessoa, né? Então, um ledo engano achar que pensar demais vai mudar alguma coisa. Não. Um pensamento positivo, um pensamento de perdão, um pensamento de amor, eu consigo desatar esse laço. Eu posso até continuar com a outra pessoa, estarmos assim, como eu posso dizer, me reconciliando com ela, tendo proximidade e tudo mais. Mas, se eu mantenho um sentimento ruim, isso é altamente perigoso, porque, com certeza, um dia, um momento, eu vou ter que estar juntinho com essa pessoa para desatar esse laço, né? E é o que acontece muitas vezes, uma pessoa recebe na família um filho, ou a esposa, um marido, ou um parente, ou um colega de trabalho, que, na verdade, são um verdadeiro inimigo que está ali junto, o tempo todo, um brigando com o outro. E isso só vai mudar quando eu conseguir não ficar esperando que o outro mude, porque o outro, às vezes, tem os problemas com ele mesmo, às vezes é uma pessoa que não se ama, é uma pessoa que não se respeita, então eu não tenho como esperar que o outro mude. Agora,
eu posso mudar, eu tenho condições de mudar a mim mesma, né? E quando eu consigo mudar este sentimento, essa vibração, eu consigo soltar essas amarras que me prendem. Então, eu passo a ser mais livre. E posso até dizer, mas eu não quero estar perto dessa pessoa, ou... Então, isso não vai ter mais nem importância, né? A partir do momento que eu consigo limpar o meu coração, eu posso até conviver com ela, sem que isso me cause nenhum mal-estar, né? E pode ser até uma escolha minha, continuar com a pessoa ou numa outra existência, escolher estar com ela por escolha, mas não por obrigação. Agora, se eu mantenho um vínculo de ódio, de mágoa, de raiva, obrigatoriamente eu vou estar vinculada a essa pessoa. E qual a forma que eu tenho para me libertar dessas amarras, desse sentimento, qual é o primeiro passo que eu preciso para poder começar a arrumar as coisas que estão incomodando dentro do meu coração? A oração. Primeiro passo, a oração. Conforme eu vou orando pela pessoa, conforme eu vou me fortalecendo na fé, conforme eu vou estabelecendo um vínculo de confiança em Deus, nos meus anjos guardiões, quando eu consigo conversar com o anjo guardião da outra pessoa, eu começo, aos poucos, me limpar desse sentimento que, na verdade, faz mal para nós. Todo sentimento ruim, ele acaba trazendo malefícios para nós mesmos, porque somos nós que estamos carregando, somos nós que levantamos pensando naquilo, dormimos pensando naquilo, quer dizer, o tempo todo, a vida toda vive só aquilo. E muitas vezes nós nem sabemos porque outras pessoas começam a se afastar da nossa convivência. É porque energeticamente a gente está envolvido com essa energia que não é a mais agradável, porque não está agradando nem a mim, como é que vai agradar ao outro, né? Então, é muito importante esse diálogo com Jesus, essa conversa. Mas essa conversa não é onde eu vou buscar alguma coisa material. É pensar em Jesus, ele ali, junto de cada um de nós. E não ele pregado na cruz e nós ouvindo as pessoas, né? Jesus está lá na cruz, ele está lá. Agora, eu vou ouvir o palestrante, eu vou ouvir um padre, eu vou ouvir um pastor, vou ouvir um monte de pessoas, mas eu não me vinculo àquele que realmente eu tenho que me vincular. Eu não me ligo àquele que realmente deu a sua vida em prol a todos nós. Aquele um que veio e deu conselho. É assim, faz assim, que assim dá certo. Tudo que ele fez foi para que a nossa existência fosse linda, maravilhosa, cheia de alegria, cheia de felicidade. E a gente não precisa sofrer tanto. Nós, muitas vezes, sofremos pelas escolhas que nós fazemos, né? Então, não vamos ter o Cristo como alguém que só está lá na cruz. Ele está aqui, junto de cada um de nós. Ele está nos envolvendo, ele envia os anjos guardiões para estar cuidando de cada detalhe da nossa existência, né? Então, se reconciliar com o outro o mais rápido possível. Mais rápido possível, porque eu não sei, amanhã eu posso estar aqui. Imagine se eu briguei muito com ela, falei um monte de coisa que a magoou. Não, depois eu vou conversar, depois a gente resolve essa situação, eu não sei como ela está. E aquilo vai aumentando,
E de um momento para o outro, eu já não estou mais aqui nesse plano, já parti. Mas a pendência ficou, não ficou resolvida. E nós precisamos resolver tudo, sempre. Então, eu não posso deixar para depois, né? E se eu não consigo fazer isso corpo a corpo, eu posso fazer mentalmente, eu posso fazer através das minhas orações, eu posso através do meu sentimento amoroso, eu posso fazer de N formas, né? Sempre nós vamos encontrar algumas pessoas que se consideram assim, tipo um fiscal da nossa vida, né? Fica tomando conta, fazendo coisas que não nos agradam. E é preciso, muitas vezes, ter até compaixão das pessoas que fazem isso. Termos também outra coisa, um cuidado bastante grande quando eu estou próximo de alguém que está falando de uma outra pessoa e que eu não tenho uma afinidade muito grande com aquela pessoa, eu devo ser bastante cuidadosa. Às vezes é melhor que eu me afaste da pessoa, que eu saia de perto, que eu vá fazer uma mentalização, que eu peça para que Deus conduza aquela conversa da melhor forma, mas eu nunca estar alimentando um sentimento que já não é bom, para que ele se torne pior ainda, né? Então, termos sempre esse cuidado. Na verdade, nós vamos estar cooperando com nós mesmos, estamos assim, cuidando de nós de uma forma bem amorosa. E no capítulo 10, né, o nosso Paulo, o apóstolo Paulo, coloca: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoar, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Então, para que eu possa pedir perdão para Deus, eu preciso primeiro perdoar o outro, porque se eu não sou capaz de perdoar, como é que eu posso pedir, né? E o outro cuidado é esse, quando a pessoa diz, eu nunca perdoarei. Quando a pessoa diz isso, ela mesma está pronunciando a sua própria condenação. Precisamos, sim, perdoar, independente do que a pessoa tenha feito, tenha falado, qual o sofrimento que nos tenha trazido, né? E que isso não seja só dos lábios, tem que ser realmente do coração, tem que ser na alma. Nós temos que sentir isso daí tem que vibrar dentro de nós, né? Eu peguei na internet uma história, né? Muitas, mas essa daí eu acho que mexeu mais comigo, eu senti algo assim meio que diferente. A sobrevivente do genocídio de Ruanda, que se tornou parceira do homem que arrancou suas 2 mãos e matou sua filha. Pois é, as histórias de hoje ficam mais bizarras, mesmo quando achamos que isso não pode acontecer. O genocídio de Ruanda foi, sem dúvida, um dos episódios mais tristes da história da humanidade, responsável por 800.000 mortes em um intervalo de apenas 100 dias. Mas mortes assim, com facão, com enxadão, com pau, dessa forma. Entre os sobreviventes está Alice, que, apesar de ter saído desse terror com vida,
traz consigo, até hoje, as dificuldades que o genocídio impôs à sua história. Uma das pessoas que a atacou foi um homem chamado Emanuel, que não se lembrava, mas tinha sido colega de classe e de coral da igreja de Alice. Quando o genocídio começou em 94, Emanuel foi recrutado como um soldado extremista Hutu e, portanto, deveria matar todo e qualquer membro da minoritária comunidade Tutsi, que encontrasse pela frente. Alice, como você deve imaginar, era uma dessas, e que viria a seguir, parece um roteiro de filme de terror, envolvendo torturas físicas e psicológicas. Começando falando de um genocídio, você deve imaginar que o encontro entre os dois foi extremamente violento. Na ocasião, Emanuel correu em direção a Alice com um facão nas mãos. Na tentativa de se defender, Alice levantou a mão direita e acabou tendo um membro arrancado, sendo que a sua outra mão foi cortada logo em seguida. Depois, ela foi jogada junto aos mortos, o que incluía sua filha, que era apenas uma criança. Os anos se passaram e, em 97, Emanuel finalmente se entregou à polícia e confessou ser responsável pela morte de muitas pessoas. Ele foi preso, mas acabou ganhando liberdade 6 anos depois, como parte de um programa do governo, que diminuía a pena dos Hutus que confessavam seus crimes. Já em liberdade, Emanuel resolveu procurar as famílias das pessoas que tinha matado, em uma tentativa de pedir desculpas. Foi então que ele ficou sabendo que uma de suas vítimas, Alice, havia sobrevivido. Ele foi até ela e implorou por perdão. Alice pediu um tempo para pensar. Afinal, o homem que arrancou suas mãos e matou sua filha estava diante dela, pedindo misericórdia. O marido de Alice a ajudou a pensar sobre o assunto e, no final das contas, ela resolveu perdoar. Com o passar do tempo, os dois ficaram próximos e se tornaram amigos. Aliás, acabaram se organizando e, quando o genocídio completou 20 anos, em 2004, os dois passaram a trabalhar juntos na construção de casas para as pessoas que sobreviveram. Então, quando nós temos dificuldade de perdoar alguma coisinha que o outro faz, nós temos que pensar numa coisa bem grande e que tem pessoas que conseguem ter essa força interior, essa grandeza para perdoar. E vamos pensar no nosso Mestre Jesus, com tudo que ele passou, né? Sem a necessidade, ele ainda perdoou todos que estavam à volta dele, continua nos perdoando, nos aceitando, né? E, para finalizar, ama, pois, uma mensagem, né? Todos, assim, eu peguei bastante do livro... Ai, peraí, que já eu lembro. Ama, pois, os que se mostram contrário ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará o calamitoso duelo do mal
contra o mal. Então, eu encerro pedindo, né, para que a espiritualidade amiga, a espiritualidade aqui presente, os anjos guardiões que envolvem a cada um de nós e das pessoas que estão do outro lado também, que possam ter muita força para perdoar, para se perdoar, para perdoar o outro, para poder sentir-se acolhidos, envolvidos com as energias amorosas do nosso Mestre Jesus. Que o nosso planeta inteiro possa receber essas vibrações de amor. Que todos possam pensar que vale a pena amar, que vale a pena perdoar. Assim seja. Graças a Deus.